Você sabia que o medo ele pode estar roubando grandes oportunidades da sua vida? O medo ele pode fazer com você três coisas. Existem os três impactos que o medo pode causar na vida de um ser humano. E o primeiro é, o medo ele pode estar te paralisando. De repente você pode estar diante de grandes oportunidades, mas o medo ele está paralisando você. Quantas pessoas que nós conhecemos que nós apresentamos uma oportunidade de negócio, aquela pessoa até quer ganhar dinheiro, precisa muito ganhar dinheiro, e nós apresentamos uma oportunidade onde no qual ela pode dobrar a renda dela, construir uma renda residual, mas com medo de enfrentar, com medo do novo, ela acaba ficando paralisada e ela não toma a decisão. Porque esse é o primeiro impacto que o medo pode causar na vida de alguém. O medo ele paralisa as pessoas. E eu te pergunto, quantas oportunidades que você perdeu por causa do medo? Quantas realizações, de repente, de sonhos grandes ou pequenos que o medo tem te roubado? E eu faço essa reflexão, até quando você vai continuar fugindo? Até quando você vai continuar fugindo de medos que você pode enfrentar e vencer? O segundo ponto, que é o impacto que o medo pode trazer na vida de um ser humano, é a fuga. Ou seja, quando você está diante de alguma situação que te causa medo, talvez a primeira reação é você fugir e correr. Eu não estou falando de algum medo real, significativo, eu estou falando de muitos medos que estão somente aqui na nossa mente, só está aí na tua mentalidade. Se você continuar fugindo, você não vai conseguir realizar os teus sonhos. E o terceiro impacto na vida do ser humano que o medo pode causar é entrar em ação. Muitas das vezes, muitas pessoas que têm medo, elas acabam entrando em ação. E seria basicamente desta maneira: a pessoa tem medo de perder, a pessoa tem medo de ficar pobre, a pessoa tem medo de ficar obesa, e ela entra em ação, ela toma a atitude correta. Diante de alguma situação ou diante de alguma oportunidade, ela faz aquilo que precisa ser feito. Eu faço a seguinte reflexão para você nesse vídeo: do que você tem medo? Quais são os medos que você precisa enfrentar? Você sabia que eu fiz uma breve pesquisa e eu encontrei a maioria dos medos, do ser humano? São alguns deles, eu quero passar aqui para você. Existe o medo da morte, o medo da rejeição, o medo de ficar sozinho, o medo da mudança. São alguns dos medos que têm amedrontado, que têm roubado grandes oportunidades e têm paralisado grandes líderes, grandes mentores, grandes empreendedores. Pessoas que poderiam fazer mais, pessoas que poderiam gravar vídeos como esse, pessoas que poderiam começar novos negócios, pessoas que poderiam realizar os sonhos e impactar vidas neste mundo. Mas o medo venceu e paralisou. Uma vez eu ouvi uma frase de um dos meus líderes e mentores e ele falou o seguinte: Leandro, você sabe aonde tem muitos sonhos? E aí eu questionei e a gente refletiu e ele falou que é no cemitério. Lá no cemitério tem muitos sonhos, só que enterrados por causa do medo. Quantas pessoas eu e você conhecemos que por causa do medo, talvez seja da rejeição, talvez seja da mudança, talvez seja de medo de falar em público, eles deixaram passar grandes oportunidades. E eles têm a vida normal, Tem a mesma vida de sempre. Mas, de repente, se eles entrassem em ação e tomassem a atitude correta, eles poderiam ter um negócio de sucesso. Eles poderiam ter escrito um livro que iria impactar a vida de muitas pessoas. Eles poderiam ter feito grandes feitos e, com certeza, poderia ter feito a diferença na vida de alguma pessoa. Entenda que todos nós temos medo. E o medo é normal na vida do ser humano. Todos nós temos medo. A grande diferença é você fugir e não enfrentar o seu medo. Eu entendi que na minha caminhada, se eu continuasse fugindo do meu medo, o meu medo ele continuaria me perseguindo. O meu convite nesse vídeo é que você venha enfrentar os seus medos. Vença o seu medo encarando de frente, questionando esse medo. Existe um pressuposto da PNL que diz o seguinte: se alguém fez, outra pessoa também consegue fazer. Se existe alguém tendo resultado, saiba que você também pode ter esse resultado. Tome a posse desta palavra e acredite que você pode vencer os seus medos. Faça como eu e enfrente os seus medos. Não é você ficar paralisado, é você agir apesar do medo. Entenda que ação cura o medo. Se você entrar em ação, logo você vai perceber que realmente você consegue vencer, você consegue fazer. Então, entre em ação, haja apesar do medo. E assim você vai vencendo o medo. Encare de frente e toma posse das grandes oportunidades e do resultado que vai surgir na sua vida depois que você tomar a atitude de vencer e enfrentar os teus medos. E até o próximo vídeo.